Rolândia, uma cidade marcada por sua riqueza cultural e sua forte ligação com a arte. Ao longo dos anos, essa pequena cidade do norte do Paraná se tornou o lar de diversos talentos criativos, que expressam suas visões através de diferentes linguagens artísticas. Hoje, convidamos você a mergulhar na jornada de 3 desses artistas, cada um com sua história e seu modo de transformar inspiração em arte. Em Rolândia, a arte não é apenas uma forma de expressão. Ela é um testemunho vivo da história, da luta e da criatividade que se encontram no coração desta cidade. Vamos explorar o íntimo e o técnico do processo criativo e entender como essas mentes talentosas moldam o mundo à sua volta. Edson Massucci, nascido em 1951, é um dos grandes expoentes da arte de Rolândia. Autodidata e sempre em busca de novas formas de expressão, ele iniciou sua jornada artística na década de 1980. Inspirado pela vida e pelos materiais que o rodeiam, Massucci transforma o ordinário em extraordinário. Com uma criatividade sem limites, Edson dá vida a materiais destinados ao descarte. Ele nos mostra como, nas mãos certas, até mesmo chapas de offset podem se tornar esculturas incríveis, carregadas de significado e beleza. A arte eu já faço desde criança, que eu era arteiro mesmo, né? Eu brincava muito com argila. E que meu avô tinha uma olaria, fábrica de tijolos, né? E eu pegava a argila lá e fazia meus brinquedos tudo de argila. Mas foi um material que eu nunca gostei muito de trabalhar, porque você está tirando da natureza, tá desmontando a natureza, né? Então eu não sou muito afim. Por exemplo, madeira, eu não gosto de entalhar madeira. Meu negócio é trabalhar com material de reciclagem. E quando eu comecei a trabalhar, na época eu fazia trabalho sobre o Pantanal, que eu morava em Campo Grande. E eu já inclusive falei para vocês, né, eu trabalhava com a chapa de offset, que é usada para imprimir o jornal. Então quando saiu uma matéria no jornal falando sobre Pantanal, eu ia no jornal e falava, me dá essa chapa de offset que eu vou fazer um trabalho em cima disso daqui. Sim. Inclusive aqui no museu mesmo, quando foi inaugurado o museu aqui, o Daniel falou para mim, senhora, nós temos uma casinha lá de 1940, vamos montar o museu lá. Então viemos, eu fiquei até preocupado, falei, nossa, eu faço uma exposição na cidade, vai 20, 30 gatos pingados, né? Falei, lá na fazenda não vai aparecer ninguém. Tinha umas 450 pessoas aqui no dia da inauguração. E teve alguns artistas que, mas por que Museu do Café Massucci? O Daniel falou, porque a fazenda é minha, eu coloco o nome que eu quiser, né? E eu estou fazendo uma homenagem para o Massucci, que é um artista que foca o café. Eu venho da minha infância, meu avô tinha fazenda, então eu levantava às 5 horas da manhã, ia para a fazenda, pegava uma carona de ônibus com meu tio, que era motorista de ônibus, né? Pegava uma carona com ele, ia para a fazenda, tomava um canecão de leite com conhaque e açúcar e subia. Meu período de aula era no período da tarde, né? Então eu saía do curral, ia no cafezal e ficava vendo o pessoal colher o café, plantar, capinar, todas as funções do café. E isso tá gravado em mim, né? E quando eu vim para Rolândia, por coincidência eu vim para Rolândia, rainha do café, né? Então eu trouxe toda uma bagagem lá de trás da minha adolescência e infância, que era do café. Então eu cheguei aqui e comecei a fazer obras sobre café. Inclusive hoje tem obra minha na Alemanha, lá eu não sei pronunciar exatamente, mas Ebersbremen Museum, Museu Além do Mar. São os alemães que vieram para cá trabalhar na cultura do café. E agora eles queriam levar coisas daqui para mostrar o que os alemães vieram fazer aqui no Brasil. Então foi uma das obras minhas que foi para lá, que é um carinha ensacando café, né? E eu fiz aquele saquinho de cafés do Brasil. Então está lá exposto publicamente no museu, né? Não, existe dos dois
das duas formas, né? Tanto de alegria como de tristeza. Tem obras que eu já fiz que é tudo assim de coisas tristes, né? Por exemplo, lembranças, por exemplo, minha mãe que morreu, eu fiz uma homenagem para minha mãe. Para mim isso é tristeza, mas no fundo é uma alegria porque eu estou retratando a vida da minha mãe. Quando eu morava em São Paulo, eu morava em São Paulo e trabalhava em Osasco, no Bradesco. E eu pegava ônibus todo dia para ir para o trabalho. Eu passava em frente à Escola Nacional de Belas Artes. Minha maior fissura era entrar naquela escola e fazer um curso lá. Mas eu não tinha poder aquisitivo para isso, né? Naquela época era muito caro uma escola de Belas Artes. Até um amigo falou para mim assim, olha, ainda bem que você não entrou nessa escola, senão você ia sair de lá muito metido. Então, eu prefiro mais ser autodidata mesmo, porque eu aprendi sozinho, ninguém falando para mim, faça assim ou faça assado. Se eu tivesse entrado na Escola de Belas Artes, eu estaria hoje seguindo as regras da escola, né? E não seria eu. Seria um protótipo feito pela Escola de Belas Artes, né? E hoje eu tenho a liberdade de fazer o que eu bem entendo. Arlindo Armacolo, empresário, economista e artista multifacetado, encontrou na arte uma forma de se conectar com sua essência e sua cidade natal, Rolândia. Seu primeiro contato com a arte aconteceu ainda jovem, no Colégio Souza Naves, onde foi incentivado por uma professora ao apresentar um desenho marcante. Esse momento foi um divisor de águas, despertando uma paixão que o acompanharia ao longo de toda a sua vida. Antes de mergulhar na arte, Arlindo percorreu outros caminhos. Trabalhou em uma papelaria, passou 12 anos no Banestado e se formou em economia. Como empresário, fundou a Imobiliária Rolândia, contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Mas mesmo em meio à sua trajetória nos negócios, jamais deixou de lado sua veia artística. Hoje, suas esculturas em cera, expostas no Museu Isidoro Armacolo, não são apenas peças de arte, são histórias eternizadas, um tributo à memória e ao espírito humano. Arlindo encontrou na cera um meio único para capturar retratos que transcendem o tempo, preservando as nuances e a profundidade da alma humana em cada detalhe. Eu sou rolandense, nasci em Rolândia, né? Nasci precisamente aqui na Fazenda Janeta, a vizinha aqui de Rolândia, era bem próximo aqui da cidade, né? E até 2, 3 anos depois fui morar num sítio vizinho, meu pai comprou um sítio vizinho e dali praticamente eu vim para a cidade. Fiquei até os 16 anos, 15, 16 anos e vim para a cidade. E então, depois daqui da cidade, um bom tempo aqui trabalhando, comecei a trabalhar. O primeiro emprego meu aqui na cidade foi na Velox e depois fui trabalhar no Banestado, né? No Banestado fiquei 12 anos, né? E me formei em economia depois, né? E continuei estudando, trabalhando sempre, né? E abri a Imobiliária Rolândia faz precisamente 51 anos. Está fazendo que abri a Imobiliária Rolândia, né? Eu acredito até que seja quando eu era criança ainda, eu vinha estudar aqui no Souza Naves, no grupo escolar Souza Naves, e aqui tinha a professora Elídia Garcia, muito conhecida na época, né? E uma vez eu fiz um desenho, uma cartolina, assim, de uma paisagem, fiz lá, como criança fez, trouxe na classe. E essa professora elogiou, gostou do trabalho assim, elogiou perante os colegas, né, da classe dos meninos, elogiou, e aquilo eu acredito que seja o maior incentivo que eu tive. Eu ainda me considero um profissional, eu vou fazendo, né, você sabe, quando eu resolvi fazer o museu, foi assim, por acaso, na verdade, eu não tinha intenção não. Eu fiz bastante, sempre pintava por aí, todos assim, doava para a Irmandade, para o Parentar, fazia as telas, doava para eles. Até para o hospital, aí também no hospital tinha umas lá na Ordem Rosa Cruz que eu faço parte,
Também tem até um pequeno museuzinho lá que eu fiz lá para a ordem, sempre fazendo pinturas assim, doava para lá, doava para cá, eu pintava bastante, assim, sempre, né? E então eu construí um prédio lá, estilo germânico lá, com a sala. De repente, eu vi aquela sala lá, falei, puxa vida, eu vou transformar isso aqui em museu, né? E foi assim, foi por acaso, não foi assim muito assim projetado que eu ia fazer um museu lá, não. Aconteceu. Não, o meu pai realmente não era tão ligado à arte, não. O meu pai, ele realmente foi um grande homem, assim, nós tínhamos uma família toda, 12 irmãos, né? Ele conseguiu um trabalho, assim, de dar uma condições para todo mundo, assim, né? Uma pessoa muito séria, muito, assim, correta e tal, então, de admiração mesmo, né? E esse nome do meu... tinha que dar o nome do museu. Quem sugeriu até esse nome para mim foi o Padre Zé. O Padre Zé falou assim, por que não dar o nome do seu pai? Ele falou, e eu achei ótimo, na hora, assim, não, tá certo. Na hora, então, foi sacramentado o nome em função de uma sugestão e pelos méritos também da grandeza do meu pai, né? Eu sempre trabalhei na arte, sempre procurei fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Assim como eu comecei a pintar normal, depois comecei a pintar em folhas de árvores, eu achava cair uma determinada folha, eu catava ela e falava, isso aqui dá para fazer isso. E assim sempre foi. E aí surgiu também a possibilidade, uma vez, eu estava vendo, lendo alguma coisa e vendo sobre artes e sobre a cera, a arte de cera. Aí eu comecei a ler um pouco sobre cera, aí vi que era trabalhado com a cera normal de abelha e que trabalhava, para poder trabalhar, usava uns componentes para amolecer, para poder trabalhar com a cera, né? Então, eu falei, vou comprar, vou fazer, vou tentar. À noite, fervia a cera numa panela de banho-maria, a cera, para amolecer a cera, porque a cera, realmente é muito dura, ela é pronta, né? Ela é dura. E depois eu usava vaselina para amolecer, e depois eu e fui preparando. As cores, por exemplo, eu colocava tinta a óleo da própria pintura para dar cor e foi trabalhando assim e comecei a ganhar gosto por isso aí. Aí fiz a primeira que eu fiz, a escultura, foi da Madre Teresa de Calcutá. Essa foi a primeira que eu fiz. E aí comecei a falar, isso faz parte da arte, eu vou começar a fazer, né? E assim como eu sempre gosto de olhar as coisas, por exemplo, esses dias, há poucos tempos, eu passando, vi um pé de palmeira, caiu aquela cascona dele da palmeira, eu passando de carro, catei a palmeira. Olha, dá para fazer um barco, um tipo assim. Quer dizer, eu vou aproveitando ideias, olhando, porque quando a gente está ligado à arte, tudo que você olha, você vê possibilidade. Tudo que você vê possibilidade. Então, eu acho que é muito interessante isso, né? Porque você vê com um olhar clínico, fala, né? Percebendo todas as vantagens, desvantagens, as coisas, as possibilidades, né? Então, é por aí que a gente começa a fazer outras coisas além da pintura, né? Porque como nós estávamos falando já, né? A pintura, né? Ela faz você viajar um pouco também, né? Quando eu pensei em fazer as esculturas, comecei a pegar nomes conhecidos mais conhecidos do pessoal todo, né? Lógico, muitas vezes é conhecido meu e não é conhecido de muita gente, mas na hora assim eu achei que são pessoas conhecidas. Por exemplo, como eu fiz a Madre Teresa, que era bastante comentada, né? Mas fiz o John Kennedy, que o John Kennedy é um presidente americano famoso, e foi fazendo assim. A Mazzaropi também ficou para as épocas antigas, foi o orgulho nosso do Santos Dumont, e a Zilda Paranaense, que morreu lá na Haiti, né, naquela problema lá desse
terremoto lá, morreu, e foi fazendo assim, fulano, Einstein, por exemplo, um grande cientista, e foi, tem o Viva Viva, por exemplo, que era o que representava a Rolândia, a Oktoberfest de Rolândia, né, e foi Silvio Santos, e também o Silvio Santos, o que eu fiz ainda, tá com uma pessoa muito magra, ainda mais muito tempo passado, né, hoje ele, agora no final ele já estava bem já mudado, né, e foi fazendo a Hebe, e foi fazendo assim, né. Bom, isso no princípio quando eu abri o museu, então houve aquela divulgação e na imprensa, coisa toda, e apareceu bastante pessoal de fora, né, principalmente, veio aqueles jornais de fora aí, pessoal, e fazendo crítica. Saiu aqueles memes tudo aí, criticando, e pá, outros, sabe? Mas eu não estava nem aí, nem preocupado, porque eu não tô trabalhando para ganhar, não estou trabalhando para... Quem gostava, eu falava assim, quem gosta, gosta, quem não gosta não precisa ficar, né? Tal. Mas veio também outros, assim como a própria UOL, veio fazer entrevista na época aí, e eles fizeram bom comentário, né? Mas teve outros, muita crítica, mas eu sempre comentei para eles, não estou nem aí, preocupado com isso. Eu acredito o seguinte, lógico, a arte, na verdade, ela não traz resultado financeiro assim, que talvez o pessoal espera. A arte é uma coisa de dedicação sem assim a pessoa ficar pensando muito em troca. Então, o melhor seria as pessoas sempre se ocupar de alguma atividade econômica e tirar seu tempo para a arte. E nesse tempo da arte, ela vai se desenvolvendo, de repente ela desenvolve bons trabalhos, pode ficar independente com a arte, mas a princípio eu acredito que todos devem começar com uma atividade paralela. Olha, você sabe que a arte, ela acrescenta bastante para a pessoa, dá uma satisfação muito grande a cada um. Uma coisa que tem acontecido, inclusive no museu, é a visitação de crianças. Esses tempos passados, foi umas crianças lá e a gente ficava olhando. Umas delas paravam perante uma imagem e ficavam olhando, outra percebia uma coisa assim, ficava olhando. Outras passam batido, mas a maior parte ficam assim bastante centrada numa coisa. E esses dias as mães de umas crianças mandou para mim a foto que a filha pintou numa folha, um desenho já. Ela viu uma folha lá, ela já mandou o desenho para mim, quer dizer, olha que eu fiquei tão feliz vendo essas coisas, né? Inclusive uma porção delas já fez isso. Outras crianças que vão com as escolas, depois levam os pais lá, e elas que explicam para os pais as figuras. É muito interessante. Então esse tipo de coisa faz com que estimula as crianças a procurar fazer arte, porque muitas vezes muitos deixam de fazer alguma coisa porque faltou essa estimulação quando criança, né? J. Dias, ou José Dias, é o muralista que levou a arte de Rolândia para além das fronteiras brasileiras. Atualmente, residindo em Biella, próxima a Torino, na região do Piemonte, na Itália, ele continua a expandir os limites de sua criatividade, transformando espaços públicos em verdadeiras galerias a céu aberto. Seus murais carregam a essência de Rolândia, combinando cores vibrantes e narrativas poéticas que conectam pessoas e culturas. Cada obra é uma extensão de sua visão, um testemunho de como a arte pode ultrapassar barreiras geográficas e culturais. Eu sou natural de Rolândia. Eu venho de uma família bastante humilde. Os meus primeiros contatos com o universo da tinta e das cores foi na oficina de pintura do Cine Rolândia. E depois eu li também, consumi bastante literatura do universo da arte, história da arte, técnica, enfim.
Sou formado em artes visuais, com especialização dentro do mesmo campo. Tem vários trabalhos na cidade de Rolândia, sejam como telas, como também arte mural, e tem vários trabalhos também nas igrejas dentro da cidade de Rolândia. Na Igreja Nossa Senhora Aparecida, eu desenvolvi um projeto. Na Igreja Matriz tem vários trabalhos meus. Tenho trabalhos em torno da cidade de Rolândia, como Cambé, como Londrina, como Arapongas, e alguns trabalhos que foram para fora do país. Hoje eu estou num momento diferente da minha vida, estou a 12 mil quilômetros de Rolândia, evidentemente. Estou morando aqui na região do Piemonte, no norte da Itália, ao qual eu estou pintando uma série de telas e também já tenho alguns projetos já pré-elaborados, já estou em conversação para a execução de murais, ao qual eu quero estar levando as cores da nossa brasilidade para essa terra chamada Itália. Eu já tive oportunidade de estar trabalhando com alguns artistas aqui de países vizinhos, então tem sido bastante estimulante estar aqui nesse período, ao qual eu quero estar trazendo, sim, a brasilidade e também a importância que Rolândia tem na minha vida. O que me levou a fazer arte? Olha, é uma história bem longa, porque eu me recordo quando, na minha infância, eu gostava muito de fazer desenhos, de pintar com lápis de cor, e isso chamava atenção também dentro das salas de aula, né? Enfim. E o que me motivou bastante a ingressar para esse campo das artes visuais foi lá quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Nesse período se pintava cartazes no cinema, então havia um profissional que fazia a reprodução dos cartazes dos filmes. E eu passei ao lado do Cine Rolândia e vi um desses profissionais fazendo um desses cartazes. E aquilo me motivou bastante e fez com que eu buscasse conhecimento, fez com que eu buscasse me inteirar ainda mais de como eu posso representar o universo que eu vejo e o universo que eu imagino. Por isso que eu vejo tão importante para a criança, para o jovem, para o adolescente, ter o contato com a arte visual, já que estamos falando de arte visual, através de exposições ou através da arte de rua, que hoje nós temos um grande acesso, porque nós temos várias pessoas, vários artistas executando a arte na rua. Você me pergunta se há uma ligação entre fazer arte ou sentimentos como alegria ou tristeza. Com toda certeza há, sim, porque a arte é uma expressão. Além de ser um modo de comunicação, é um modo de expressar-se. E esse expressar-se está muitas vezes ligado ao sentimento de alegria ou ao sentimento de tristeza. E nós temos também no decorrer da história da arte movimentos em que muitos expressaram através das representações pictóricas o sentimento de tristeza ou o sentimento de alegria. E se em algum momento você me questiona sobre alguma das minhas obras foi inspirado numa dessas emoções em específico, sim, com toda certeza. Através de um determinado livro que eu havia lido, ou de um momento existencial, né, que eu estava passando, e isso com certeza contribuiu e contribui para o meu trabalho, como forma de expressar as nuances da minha alma. Evidentemente eu busco estar sempre alegre para que eu possa não estar numa valeta de tristezas, né? Ah, sim, com toda certeza. Já teve trabalhos que eu realizei e o elemento que consome visualmente esse trabalho teve uma leitura que, foi uma leitura negativa e uma posição negativa em relação a esse trabalho. Sim, mas eu acredito que tenho o direito legítimo de ter, não há necessidade de todo o trabalho que eu realizo, de todo trabalho que eu concluo tem que ser muito positivo. Até eu mesmo tenho trabalhos que eu já realizei que eu, sinceridade, não gostei, não foi muito positivo para mim. Eu gostaria de ter atingido um outro objetivo e não o atingi, e dessa maneira não me satisfez. Então eu creio que é muito natural que as pessoas tenham as suas reações, sejam positivas ou sejam negativas ao meu trabalho, pois afinal de contas todos somos livres. Eu acredito que nós temos dois personagens muito importantes dentro desse contexto. O primeiro é o próprio artista.
Independente de qual forma ele vai estar se expressando, de qual forma ele vai estar sendo o fazedor de arte, seja através de uma escultura, através de um desenho, através da pintura em tela, do painel, ou através da arte mural ou do street art, né? Independente de qual ferramenta ele vai estar utilizando, seja o pincel, a tinta ou a lata de spray, não importa. Mas o que importa é que ele possa estar buscando conquistar o seu espaço e divulgar a sua arte para a sociedade ao qual vai estar consumindo e vai estar interagindo com essa arte. O outro personagem, tão importante quanto, são os governos, as instâncias governamentais, a começar pelo federal, estadual e principalmente o municipal. O municipal é onde o artista vive, é ali onde o artista convive com a sua sociedade e que pode também expressar a cultura daquela população. Então é importante que o gestor público ele tenha essa consciência da importância do artista e não é simplesmente um executor de algo belo ou não belo, mas sim que ele também é um elemento contribuidor para o desenvolvimento da cultura e da própria linguagem da arte dentro do tempo em que nós estamos vivenciando. Essa pergunta é muito boa. Qual é a sensação de terminar uma obra? De terminar um trabalho? Olha, eu acredito que é semelhante a ser uma mãe, a gerar um filho, a trazer à existência um novo ser. E no caso do artista, um novo trabalho. E há todo um processo de gestação. Há um processo de insight com o que eu quero me expressar. Há também um processo de preparação de materiais e a execução em si, que é o tempo de gestação. Vai se executando o trabalho que você tem objetivo e quando ele está concluído, é uma grande satisfação de poder olhar aquele trabalho e muitas vezes, nossa, realmente eu não imaginei que fosse ficar dessa maneira. É muito gratificante ter essa oportunidade de se expressar com uma dessas linguagens. Nossa, isso é imenso. Por exemplo, às vezes eu estou fazendo uma obra e durante o percurso do fazer, às vezes você desvia, às vezes você muda um pouco o sentido da obra, né? E às vezes eu estou fazendo uma obra e chegou a certa hora, não era aquilo que eu queria, saiu outra coisa. Mas mas como é que você chegou nisso aqui? É o que eu queria, ué. Não queria, claro, nasceu, porque a arte ela vem de dentro de você. Não adianta você querer fazer uma coisa quando de dentro de você está dizendo outra. Então, por exemplo, eu saindo numa praça, por exemplo, né, fazendo esculturas, estou numa praça, vejo uma mulher amamentando uma criança. Eu já fotografo na memória, chego em casa, já pego o arame, já faço a estrutura de arame, né, e deixo pendurada lá. A hora que me dá um insight lá, eu vou lá, pego aquela pá e trabalho em cima dela, né? Porque ideias você tem de monte, você sai na rua, você vê um monte de coisas que você pode aproveitar na arte, né? E eu gosto disso, de visual, você está vendo aquilo lá, então você grava e trabalha em cima, né? Que eu acho muito legal. Bom, isso faz muito bem para quem faz arte, né? Ele sendo admirado o que ele fez. Mas uma coisa é o seguinte, né? Ele é um tipo de meditação. Quando você fica fazendo uma arte, você fica concentrado ali e esquece todos os outros problemas, todos os tormentos da vida e fica ali. E então isso já é uma coisa bacana. Mas uma coisa é interessante porque você aprende muita coisa no detalhes. Porque a pintura, principalmente todas as artes, mas a pintura, por exemplo, ela procura detalhes. E esse detalhe é o que a gente faz na vida, sempre procurando detalhes das coisas, né? Apesar das diferentes formas de expressão, Edson, Arlindo e Jota compartilham uma ligação única: a paixão pela arte e pela cidade de Rolândia. Cada um, à sua maneira,
revela um pouco da alma da cidade em suas criações, deixando um legado que ultrapassa o tempo e o espaço. Rolândia é um solo fértil para a criatividade, um lugar onde a arte se manifesta em formas, cores e histórias. Neste documentário, testemunhamos como a cidade e seus artistas estão eternamente entrelaçados, inspirando gerações e levando a essência da arte local para o mundo. E assim, deixamos a você a mesma pergunta que impulsiona esses artistas a criar: onde a sua criatividade pode te levar?